Câmera nova, setup novo. Vamos descobrir como que funciona, porque aqui será o teste para o podcast. Então, a gente vai aprender aqui ao vivo como que será. E no papo de hoje eu vou contar um pouco dos bastidores, do desafio, como que foi e o motivo pelo qual a gente não teve vídeo na semana passada. Eu estava à frente da organização de um evento empresarial aqui em Fortaleza e, cara, foi difícil. Muitas noites sem dormir, mas valeu muito a pena. Então vou dividir quais foram os desafios que eu encontrei nessa primeira vez e quais são as visões para o futuro, né? Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao Opera Prime. Espera aí que tem coisa, tem que apertar um botão aqui que eu tenho que descobrir como fazer com o comando, mas vem com a vinheta. Ah, olha a vinheta aí. Então, Nexus, Conexão de Verdade, nasceu e foi um sucesso para a sua primeira edição. Eu participei de muitos eventos no ano passado, corporativos, G4, um do Lázaro Ramos, que inclusive acho que foi um dos melhores que eu fui, que é Crise ao Cacete, ou Crise alguma coisa. Participei de um da Google, participei de vários, né? E 85% deles falavam muito sobre networking. Só que eu indo sozinho, eu me sentia tipo um adolescente quando vai pra balada e quer chegar na menina, fica tipo, ai, aí chego, aí pisca. É meio sem graça, entendeu? Eu sentia muito isso. Parecia que eu estava forçando uma abordagem. E network não é isso, né? O network é você ser interessante e não interesseiro. Isso é um ponto, inclusive, muito importante. E você quer criar ali um bate-papo, mas que você não pode falar: oi, sou o Caruso, atuo diretamente com liderança, gestão de pessoas, tenho a Opera Prime, que também tem um foco em consultoria operacional e financeira. Pô, é como se eu estivesse entregando um cartãozinho na rua, né? E não é tão legal assim. Com essa ideia, tem aí um espaço para um evento corporativo que é focado em networking. No evento do Lázaro Ramos, eu encontrei uma amiga que trabalhou comigo anos atrás na Teleperformance. Ela era gerente sênior de RH e ela também foi para essa vertente do empreendedorismo voltado para consultoria. Ela fala sobre posicionamento e sobre oratória. Excelente, inclusive, o trabalho da Ana Amélia. E nele, a gente batendo papo sobre isso, eu falei, cara, bora montar? Aí ela, bora! E aí, né, nasceu a ideia do Nexus. E para você ver como Deus é muito bom, né? Na Apvida, eu participei de um processo, não processo, né? Digamos que foi uma campanha, uma iniciativa, pronto, uma iniciativa junto ao Nina Hub para mentorar novas startups. Então, eu, como gerente, né, de qualidade de projetos do CSC, me dispus com toda a minha bagagem para ajudar essas startups. E eu achei maravilhoso. O feedback foi muito bom das empresas, eu acho que de 10, 8 ou 9 me deram nota máxima, então foi uma avaliação muito bacana. E dali eu falei, pô, tem coisa boa, né? E nessa parceria com o Nina, eu fui lá conversar com ele, olha, né, eu saí da Apvida, tô com a Opera Prime, o que vocês, aqui como tem muita startup, eu acredito que eu consiga contribuir e tal, tudo mais, ele foi me chamou, cara, olha esse espaço aqui, eu quero movimentar, né? Eu já até chamei algumas pessoas, mas eles correram. E, pô, será que não dá pra gente fazer um evento? Falei, rapaz, falou com a pessoa certa. Porque eu já estava com a ideia, né, junto com a Ana Amélia, e só tava, né, tipo, era só uma ideia. Agora vai se tornar realidade. E dali foi. Então a gente conversou em início de junho, final de maio, por ali. A partir dali foi reunião em cima de reunião para a gente marcar como que seria o evento, quem participaria, quais seriam os custos e tudo mais. E, cara, eu vou te dizer, a primeira coisa que eu senti de desafio foi quando a gente montou o time, seria eu, Ana Amélia, e a Gabi, né? E mais duas pessoas aqui de Fortaleza. A Ana Amélia e a Gabi é do Rio Grande do Norte. Eu, aqui em Fortaleza, e essas duas outras pessoas, que seria o vertente mais comercial, era aqui de Fortaleza. Com uma semana e meia, os meninos aqui de Fortaleza falaram: pô, a gente está com outros projetos e a gente não vai conseguir se dedicar direito ao Nexus. Por isso a gente vai preferir sair dessa edição. Eu achei super responsável, acho super válido. Inclusive, continuamos ali com uma excelente comunicação entre a gente. Então ficou eu em Fortaleza e as meninas em Natal, Rio Grande do Norte.
Então toda a parte da organização, cara, ficou realmente para mim. Então fui eu atrás de fornecedor, fui atrás de patrocínio, a trazer pessoas, porque quem era conhecido em Fortaleza era eu, não elas, né? Então, no geral, ficou praticamente comigo, né? Toda essa parte de organização do evento. Então, como que foi procurar patrocinadores? Como era um evento de primeira edição e eu tenho uma carreira corporativa grande, mas empreendedora é curta, certo? Então lá vou eu, né, dar a cara a tapa. E foi muito bom, cara, porque usei a estratégia do porta a porta, peguei lá, vamos lá. Primeira coisa, network combina com um vinho, né? A gente pensou em uísque também, uma bebida ali, né, refinada, com comida refinada, que faria as pessoas ali de alto nível conversarem e cara, é uma grande verdade. Ótimo, excelentes negócios são fechados com uma bebida, né? Então a gente foi nessa máxima. Então eu fui lá no Google, procurei todas as empresas de vinho aqui de Fortaleza, perto de mim, né? Tinha umas 5 ou 6, é essa daqui. Aí eu comecei a ligar uma para outra. E aí, 3 delas eu consegui contato. Dessas 3, eu consegui falar com o responsável da loja em 2. E quem me recebeu foi uma e foi o suficiente. Né? Então, a Wine, que é a maior, né, assinatura de vinhos do mundo, a maior revendedora de vinhos do mundo, aceitou de portas abertas. Fui lá, conheci o Natiel. Natiel com uma história fenomenal também. Cara, mais de 25 anos como sommelier, referência de Fortaleza, tinha acabado de entrar na Wine. Olha só que mundo maluco. E ele veio com essa ideia de movimentar a loja física de Fortaleza. Porque a assinatura é muito forte por si só, mas a loja também tinha suas próprias métricas e ele veio para expandir. Então ele tem essa ideia de que aparecer a marca e trazer as pessoas para a loja era o ideal e ele não estava achando como fazer isso. Então, quando eu sentei e comecei a mostrar para ele a ideia do projeto, os olhos dele brilharam e falaram que, cara, você chegou no momento certo. Então, ele nem escutou tudo e já falou: tô contigo. Então, fique tranquilo, os vinhos estão por minha conta. Então, eu falei: olha, beleza. Então, me passa o logo, tudo que a gente fizer vai ser voltado, né, para os nossos patrocinadores. Então, toda a parte de mídia, de site, marketing no geral, a gente vai partilhar. E dei as premissas. Olha, será 1 hora de happy hour no final do evento para 80 pessoas, é o esperado, que era a lotação máxima do local. Na verdade, era 90, mas a gente jogou para 80 para não ficar tão cheio, né? E também, chegou fulano que era convidado de ciclano, então teria um espaço extra para não ter overbooking, né? Ter trabalhado muitos anos na aviação me ensinou isso, olha aí. E aí, pronto. Vinho resolvido. Caramba, agora vamos para comida, né? E aí um amigo indicou: olha, tem essa daqui, né? Ela tá querendo crescer também, pode ir lá. Aí eu fui, entrei em contato com essa pessoa, né? Um buffet aqui bem grande, inclusive, o Instagram é bem grande. Nela, inclusive, eu até vi a oportunidade de eu, como Caruso, né, apoiar, porque estava claro um problema de precificação. Pô, gente, não é IA. Existe um grande problema de precificação, principalmente em negócios relacionados a serviços. Então, ela tinha a agenda lotada, inclusive o relacionamento, o casamento estava meio afetado porque não estava tendo tempo para as crianças, a saúde dela estava debilitada porque era o trabalho o tempo inteiro, porque era literalmente ela tudo. Então, todos os contatos que eu ia para ela tinha evento em cima de evento em cima de evento e não via dinheiro entrando. Né? O pouco dinheiro que entrava era reinvestido. Então, eles não viam dinheiro no bolso, né? Aí eu falei: vamos fazer 2 coisas? Então eu vou falar sobre o evento para vocês participarem, que inclusive eu acho que é excelente, porque o público dela até então estava sendo classe C e D, né, de pessoa física. Falei: esse evento vai te colocar ali entre o C e o B, talvez até o A, B2B, né? Então isso vai trazer ticket maiores para você. E falei sobre a proposta da gente. Ela adorou, achou maravilhoso, fechamos. E aí quando dá, sei lá, fiquei tranquilo, vou procurar outras coisas para fazer. 3 semanas depois ela manda mensagem falando: então, Caruso, passamos aqui por algumas coisas, tal, não sei o quê, não vamos conseguir. E eu: putz, cara. Ufa, ali foi o primeiro baque. Eu falei: não, tudo bem, eu entendo.
né, ok, agradeço, né, uma pena que foram 3 semanas, mas vou me virar, fica tranquilo. Mas você está convidado a participar do evento, tudo mais. Então nisso vai o Caruso procurar a gente, né. E então, o próprio pessoal do Nina me apresentou a Daniele Almeida, né, é o nome da pessoa e da empresa, e trabalho fenomenal. Então assim que eu falei com a Dani, ela aceitou a gente conversar, aí ela de imediato falou: "Beleza, vou fazer a proposta e te mando, quero sim a parceria, então vou assumir". E eu fiquei tranquilo, "Opa, beleza, um capítulo passado, vamos para o próximo". Passaram-se alguns dias, tipo uma semana, e eu falei: "Oi Dani, alguma novidade? Ainda não recebi, né". E ela: "Então Caruso, tem uma coisa triste para dizer. Eu tive, esse ano, eu saí do limite do MEI, né, então eu vou ter que pagar esse ano inteiro, né, era de junho, né, junho a janeiro, de impostos, e dá quase 6.000. Então era um dinheiro que eu não estava contando, não vou ter como". Eu: "Meu Deus do céu". E aí eu vi a mesma coisa, eu: "Espera aí Dani, me fala uma coisa, como que tá a sua receita, como tá seu caixa hoje, seu fluxo de caixa?". Ela: "Não sei". Eu: "Qual é o seu lucro médio por evento, você sabe?". Ela: "Não sei". Então olha, você tem um erro de precificação. Vamos conversar? Vamos, esquece o evento, vamos conversar entre nós. E eu falei: "Olha, como você está nesse momento delicado, eu vou atuar para você como um amigo, beleza? Não vou te cobrar nada, fique tranquilo, porque você foi muito bem indicado pelo Nina. Então eu quero o seu sucesso. Vem cá que eu vou te ajudar". E nisso, nessa conversa, falou: "Caruso, vamos fazer o seguinte, você compra os ingredientes que eu faço toda a montagem e tudo mais, você me ajuda com o ingrediente e aí eu faço o evento?". Eu falei: "Fechado, beleza". Então eu fiquei a gente fez essa divisão, né, e dali foi resolvido. Então, buffet resolvido. E uma coisa muito legal, cara, a Dani, ela é muito operacional e ela tem um trato com o cliente muito, muito bom, né. Mas o marketing dela, briguei muito com ela. Cara, ela fez uma ação para Porsche aqui em Fortaleza, no meio de um monte de carro, tava as comidas dela. Gente, a comida, depois eu vou falar sobre a comida lá no evento. E ela me falou que foi um cliente muito difícil, né, mas e sempre tem, gente. Então ela ficou meio que sem graça, tal, ela não conseguiu aproveitar para tirar o vídeo entre a comida e os carros, então ela não aproveitou para o marketing aquele momento. Ai, que dor. Mas ela terá com certeza outras oportunidades, só nesse evento teve acho que 4 ou 5 pessoas que falaram que ia procurar ela, porque realmente foi fenomenal. E então, comida e bebida, resolvido. Aí vai o Caruso comprar os produtos, né. Cara, foram 5 quilos de queijo, foi 1 quilo de catupiry da Polenguinho, foi 1 quilo o do queijo azul, 1 quilo de parmesão, 1 quilo de Gouda, e teve alguma outro queijo que eu comprei. Cara, salame, cara, foi frutas, foi um monte de coisa que eu fui comprar. Os pães, foi numa padaria muito bacana aqui de Fortaleza, comprei no mesmo dia para ficar bem fresquinho, né, as torradas também. Foi uma mesa de antepasto linda, linda. Vou ver se na edição eu boto aqui um vídeo de como ficou lá o buffet. E já que a gente tá falando de comida, né, vou falar logo isso aí. O que a gente tinha pensado? A gente faria o evento de 5 da tarde às 22, numa quinta-feira. E aí a gente pensou o seguinte: vamos fazer a o happy hour no final, né, porque as pessoas ficam ali de 21 às 22, só, fazendo ali conversando e tudo mais. Porque durante toda o evento teriam atividades dinâmicas que fariam as pessoas se integrarem, se conversarem, se conhecerem, que era o propósito do evento, né, conexão de verdade. Então, do primeiro momento ao final, teria ali atividades que fariam as pessoas se comunicarem com pessoas diferentes. Porque quem vai em conjunto tende a sentar em grupinho, né? Então, o primeiro desafio do evento foi desagrupar a galera. Fui eu que fiz isso, até falei: "Galera, você se vê o tempo inteiro, você se vê em mais do que sua própria família. Vamos separar por algumas horas, pelo amor de Deus? Vamos sentar separado?". Foi legal. E e aí e a gente pensou: "Pô, mas muita gente", conforme foi vendendo, né, foi aumentando a quantidade de participantes,
pelo nome das empresas, eu comecei a ver que muita gente sairia do trabalho para ir, né, pro evento. E aí, ou seja, muita gente ia chegar às 18 e alguma coisa, ainda mais trânsito. Então, pô, o evento vai começar às 17. O pessoal vai chegar lá no evento mais 18h30. Pô, vai chegar cansado do trabalho, com fome, vai esperar até as 21 para comer? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pausa de 15 minutos, ali por volta de 19h30, né? E nessa pausa o pessoal já come alguma coisa, bebe, já faz o primeiro contato, 15 minutinhos só para matar ali a fome inicial e depois a gente volta. Gente, primeira coisa que eu aprendi, não use uma mesa de antepasto nesse break. A gente vendeu, foram um total de 84 ingressos. Dos 84 ingressos, nós tivemos 55 participantes, ou seja, presentes. Então, uma taxa de no-show razoavelmente boa para uma primeira edição e evento corporativo no dia de semana, tá? Então, para mim, já foi um sucesso. E, cara, em 15 minutos, quase que acabou a comida que deveria durar para 8 horas. Desculpa, para 1 hora para 80 pessoas. Pô, cara, o pessoal comeu como se estivesse no rodízio. De uma parte eu fico lisonjeado, porque realmente estava, cara, estava bonito. Tipo, você já comia com os olhos. E aí você comia tal. Então, meu primeiro aprendizado é, se tem que ter um break, você tem que botar algo com mais substância. Se eu tivesse algo ali, tipo um pão, né, um sanduíche, aqueles mini sanduíchezinhos, a pessoa ia comer alguns e já ia dar uma enchida e tranquilo. Como o antepasto é muito leve, você come como se não houvesse amanhã, né? Então ali eu fiquei preocupado. Mas teve um outro efeito. Depois da pausa, né, já era umas 19h30, voltamos ali, obviamente atrasou, né? Inclusive é um dos pontos que eu senti muita dificuldade foram sobre os atrasos, e afetou muito. O feedback foi muito positivo, tá? Mas eu, como organizador, né, eu acabo me preocupando com esses detalhes. E para mim, o atraso atrapalhou muita coisa no evento. E, obviamente, o pessoal empolgado lá, conversando, comendo, bebendo. Né, cada taça de vinho, o Natiel explicava o vinho, tal, por como que faz a harmonização, com o que combina. E olha, a gente começa com vinho branco, depois vai pro vinho tinto e não sei o quê. Pessoal, todo mundo, cara, foi muito legal. Então, para voltar o pessoal para a sala foi muito difícil. E aí aconteceu um segundo efeito que eu não tinha pensado antes e que serviu de experiência. Terminou, dali foram embora umas 15 pessoas, né? Tipo, o pessoal já tá tarde, depois do trabalho e tal, então perdemos boa parte. E aí, como você tem um evento de network e você perde 15 pessoas, já me faz pensar como que será a próxima edição, né? Mas beleza, aprendizado. E aí, voltamos para o evento foi bacana. Então, ainda sobrou um pouquinho. A parte boa das pessoas terem ido embora foi que aquele pouco supriria o happy hour e supriu, né? Então, há males que vem para bem, porque, pô, eu não tinha pensado, gente. Porque imagina só, comprei para 80 pessoas, 55 foi o suficiente, cara, como que a gente ia ficar 55 pessoas para comer o que sobrou dos 20 minutos? Ia acabar muito rápido. Eu não levei reposição, né? Aprendizado. Aí, beleza. Terminou o evento. Eu acho que o evento, justamente por causa dos atrasos, então por que aconteceu? As meninas vieram de carro de Natal, né, do Rio Grande do Norte. E aí, quando chegarem aqui, elas foram treinar, né, e no meio do treino elas pegaram o caminho errado, tal, então elas chegaram atrasadas. Então, o evento era para começar às 16h30, era credenciamento 17. Com essa questão do horário, a gente combinou, vamos fazer o seguinte, não vai chegar ninguém. Então, vamos se preparar para a gente começar 17h30, né, a abertura tal, e a primeira palestra, que seria a minha, às 18, porque já, conforme eu estiver falando, as pessoas vão começar a chegar. Beleza. Lê do engano. Quando eu cheguei lá às 16 horas, já tinha gente antes de eu chegar. Então, não sei que hora essa pessoa chegou, mas já estava lá. Então, quando a gente começou, aí a gente começou às 17h40, né, um pouquinho atrasado, mais do que a gente tinha pensado, mas para quem chegou antes já estava bem atrasado, né? Inclusive, peço desculpa ao pessoal, mas caraca, primeira vez que a gente imagina. Até o pessoal do Nina, que faz muito evento, eles tiveram a mesma visão. Então,
falha nossa, vamos resolver. Então, quando as meninas chegaram, né, então ainda vai guardar as coisas e tal, então a gente foi começar às 17h40. Então, eu reduzi a minha palestra para dar tempo de fazer a dinâmica, né, e pronto. Fez a dinâmica, foi um sucesso, tem vários vídeos do pessoal se conversando e tal, foi bem legal. E, novamente, pareceu muito coisa de adolescente. Por quê? Todo mundo sentado, eu falei, pessoal, vamos levantar, vamos se conhecer, porque eu queria. A proposta era: você vai perguntar, né? Inclusive, um dos livros. Cadê? Tá onde? Cadê? Aqui. Então, um dos livros que todo mundo tem que ler é esse daqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Uma das coisas que se ensina, e que é uma grande verdade, é que em relação humana, cara, você não está muito preocupado com o outro. Então, se a pessoa contar uma história para você, dificilmente vai ser algo que vai te conquistar nos primeiros momentos. Coisa depois pode ter ser, mas de imediato, a preocupação da pessoa para contigo é mais forte. Então, quando você se interessa pela pessoa e a pessoa sente esse interesse, é muito mais fácil dela se abrir contigo. Deixa eu botar aqui de volta. E aí, então a primeira premissa, como era a primeira dinâmica, a ideia era essa. Você perguntar para a pessoa que você não conhece qual era um problema operacional que ela vivia tendo repetições. Né? A minha palestra foi sobre como você parar, né, de ficar naquele modo de pepino o tempo inteiro. Então, um dos pontos é onde que eu gasto tempo recorrente resolvendo o mesmo problema. Então, a partir disso, um ia perguntar para o outro, que ia responder, tal, tal. Ah, e aí tem uma segunda camada. No crachá, né, a gente fez de uma forma que ficava claro o que a pessoa servia de serviço e botamos também uma tag colorida que era qual o setor dessa pessoa. Então, ao falar, a pessoa já poderia, opa, esse problema eu resolvo. Então, a gente pensou numa parada legal, né? Seria o primeiro caminho. Então, foi muito bacana, só que de imediato todo mundo com vergonha. Então, cara, eu tive lá no palco, galera, bora! E não sei o quê. Pô, bando de adulto aqui, vamos ficar igual adolescente? Aí pronto, aí alguns se sentiram desafiados. E aí começou. Os primeiros começaram, todo mundo se levantou e foi conversar com pessoa que não conhecia, e foi difícil voltar o pessoal para suas cadeiras. Ou seja, novamente um ponto de atraso. E aí fomos para a segunda, que foi da Gabi, falando sobre mídia social, que é um ponto importantíssimo. Né? Hoje em dia, se você é um CEO, se você vende uma camisa, cara, não importa, a rede social hoje é uma porta de vendas. Então, você saber se posicionar na mídia social como pessoa e como produto, como empresa, é muito importante. E tem ali as melhores práticas, e a Gabi trouxe isso. E ali também deveria ter uma dinâmica. Só que aí, como já estava atrasado, aí a Gabi ainda. Mas não deu tempo da dinâmica da Gabi. Então, ponto aí para o próximo evento. E aí foi para pausa, né? Cara, a pausa era para ter sido 15 minutos. Obviamente, não foram 15 minutos. O pessoal foi, sim, demorou por volta de 25 minutos. Mais um atraso. E aí, quando eles voltam, era para voltar, e voltou, né, com o painel dos patrocinadores e apoiadores. Então, todo mundo no palco, o pessoal do Nina Hub, né, era o Marildo, que era que é um dos gestores do Nina Hub. Tinha o pessoal, tinha o Natiel da Wine, tinha a Dani, do buffet da Dani, e tinha a Marvin Tecnologia, que é uma empresa que tem uns produtos muito bacanas, principalmente para recuperação de crédito. Né? Eles têm apoiado, inclusive, algumas prefeituras aqui de Fortaleza, e eles sim foram um dos principais patrocinadores do evento. Foi muito bacana, agradeço de coração Michael e Maurício. Né? E o que eu pudesse promover a empresa de vocês, eu farei. Porque, primeiro, é uma empresa excelente. Segundo, óbvio, né? Não tem como você ter acreditado na gente e a gente não acreditar em vocês. Obrigado. Então, nesse bate-papo, era para. Eu faria uma pergunta, então já estava definido qual era a pergunta para cada um, e cada um responderia. Então, teria um bate-papo, né, com cada um dentro da sua área de potência. O Natiel, a gente falou sobre networking e vinho,
que faz todo sentido, né? Como que é as pessoas, quando ele faz os eventos na própria loja, que ele identifica como sendo uma oportunidade, o que ele tenta trazer. Foi muito legal, ele contou a história pessoal dele, que é lindíssima, muito bacana, pessoal, dava para ver nos olhos da galera, pessoal, não era previsto, o pessoal levantou a mão para fazer pergunta, a gente deu o microfone para fazer pergunta, não era nem previsto, e como não era previsto, gastou mais tempo que deveria. Né? E a Dani, cheia de vergonha, não queria ir para o palco. E eu falei, Dani, nas 3 primeiras palavras, você vai soar frio. Mas você vai ver que depois, na quarta em diante, vai ser difícil de parar de falar. Quer ver? Acertei. A Dani falou pra caramba. Fizeram pergunta, ela falou mais ainda. Foi muito bom, mas novamente, tempo. O próximo evento, o tempo vai ser a primeira coisa que a gente vai resolver. Cara, a gente vai dar lastro pra tudo, você vai ver só. A gente apanha uma vez só. E aí, o Marildo falou sobre o Nina Hub, que é um hub de tecnologia aqui em Fortaleza, e que no Ceará como um todo tem o maior número de startups maduras, né? Então, bem bacana, ele falou como que é ter esse pessoal aqui dentro, como que ele agrega para a sociedade valor. Eu achei excelente. E o Maurício e o Michael da Marvin falaram justamente sobre como que é, né, você ter a tecnologia hoje que tem tanto ruído, tem tanta coisa no mercado, mas que quando você faz todo esforço não tem resultado. Né? E como eles conseguem garantir que haja resultados? Eles falaram, né, do poder de ser consultivo, de muitas vezes a ferramenta está atrelada ao ganho. Né? Então, olha, eu ganho em cima do seu ganho. Então é o famoso ganha-ganha. Né? Isso eu achei bem bacana. Terminou super atrasado. Aí foi a Aninha, né? A Ana Amélia falando é uma coisa espetacular. Eu acho que eu falo bem, mas tem algumas pessoas, né, na Apvida, a... Caramba, nossa, a velhice vai chegando. Depois eu boto aqui. Que vergonha, desculpa. Ai, desculpa. Ela também, a oratória dela era sinistra. Teve um evento da Apvida, né, que a gente apresentou no planejamento estratégico, que eu fui o primeiro a apresentar, foi uma apresentação de 25 minutos, e eu falando sobre alguns agentes e algumas ferramentas que a gente ia colocar voltado para o time de cobrança. Cara, que eu achei que eu tinha arrebentado. E fui muito bem. E eu saí, né? Eu sou pica. Cara, quando ela começou a falar, Caraca, eu fiquei cheio de. Meu Deus, cara, que surra que essa mulher tá me dando. Ela arrebentava, cara. Que inferno que eu esqueci o nome dela. Mil perdões. Mas aí, beleza. E a Ana Amélia arrebentou. Teve uma atividade, né, rápida, mas já tava mais pessoas indo embora. Então acabou que não tava tão cheio para fazer dinâmica, mas ainda assim ela fez uma curta. E então fomos pro happy hour. Tivemos ali 30 e pouquinhos minutos, né, de happy hour e finalizamos. Estávamos tendo a cobertura, né, da DNK, agência aqui de Fortaleza, muito bacana eles. E ali foi um aprendizado, porque tem alguns. Gente, aprendi tudo na marra, né? Então, agora com câmera vai ficar melhor. Agora eu mesmo vou gravar as coisas. Mas aí tem, não, era dentro do pacote contratado era só 1 minuto e eu não sabia. Eu só paguei, não me deram detalhe, putz, tá bom, então vamos trabalhar. Foram 258 mini vídeos, né? Quase não teve muita foto, aí realmente eu sabia, porque se fosse foto era outro valor. E aí a gente estava com, né, enxuto, então seguramos. Então, no geral, é isso. A cada um dos fornecedores e nós palestrantes tínhamos um QR Code levando para o CTA, né? Então, o meu é para minha mentoria, que eu vou abrir turma agora em agosto. Né? A Ana Amélia, quase a mesma coisa. A Gabi era um diagnóstico sobre as redes sociais, que é a abertura dela. A Marvin, a Wine e a Dani eram um percentual de desconto nos produtos deles. E o time do Nina é para a ação de mentoria que vai ter esse ano de novo. Inclusive, me inscrevi de novo porque eu acho fenomenal. Então, assim, todo mundo teve muito valor. Os feedbacks que eu recebi na hora, pode ter sido emoção? Pode, mas foram muito bons, foram muito positivos de quem ficou até o final, que realmente eles conseguiram encontrar pessoas. Então, foi
Muito bacana. Uma das coisas que a gente fez também foi o quê? A gente, na hora que a pessoa comprava, a gente dava lá pela LGPD, né, se ela permitia ou não compartilhamento de dados. Das 84, 15 pessoas falaram que não. O restante todo mundo concordou. Então o que que a gente fez? Pós o evento, eu enviei para eles o match, né? Então eu fui o Tinder profissional para quem participou. Então, ó, o Caruso faz o serviço financeiro. Então esse é o serviço que eu presto. E aí tinha N pessoas que procuravam uma organização financeira, quero escalar financeira, sei lá, qualquer coisa relacionada à financeira. Então eu fiz esse match e enviei via e-mail. E avisei isso também no evento. Então, ter o sentimento, ter o feeling e receber, né, o feedback de que sim, foi útil, não foi só legal, foi útil para o negócio deles, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito. Acho que depois que a gente chega nos 40, né? Caiu já nos meus 41, a gente começa a pensar muito em legado, né? O que a gente vai deixar de legado? E uma das coisas que eu sempre gostei e que eu descobri, não é descobri, né? Que eu sempre gostei, mas que ficou mais claro. Eu gosto muito de contribuir, né? Sentir que eu contribuí em algo, que eu, pô, adicionei alguma coisa. Por isso que essa iniciativa de da consultoria, da mentoria lá com o Nina Hub, eu achei tão fantástico, que dá para sentir, é palpável ver que você está ajudando alguém. E, cara, no mercado atual, com o governo atual, com a tributação atual, cada vez ficando pior, insegurança jurídica no talo, você sentir que tá ajudando o empreendedor que está na merda, que é o que tá acontecendo. Gente, todo mundo vê, assim, empreendedor, né? Ai, os caras do G4, ai, o grupo, primo rico, os milionários, os donos. Esse daí é 1%, cara. É 1%, menos de 1% dos empreendedores do Brasil, né? Se você pegar o percentual, 99, é PME, é MEI, é pessoas que ganham menos que um SLT. Então, pô, você ajudar um cara desse a crescer, uma empreendedora. Pô, a Dani, cara, a Dani, ela começou isso como hobby. Ela nunca teve aula de administração, ela nunca. Agora que ela tá aprendendo. E, pô, olha onde ela chegou. Você não acha que eu quero que ela voe, que ela cresça, que já está gerando emprego? Você acha que eu não quero que ela gere mais empregos? Novamente, o risco é dela. Quem está lá tendo emprego tem um salário fixo, bonito, lindo. Paga não para você ver. O empresário não. Tô lá com o time da Fiorella no Rio de Janeiro. Cara, o desafio que se tem todos os meses para bater as contas, cara. E não adianta, é preço de material que sobe. E aí o concorrente tem vantagem porque já tem estoque, porque tinha fluxo de caixa. A gente começou sem fluxo de caixa. Se eu não tenho caixa, eu não consigo manter estoque. Se eu não mantenho estoque, eu não consigo manter preço, porque o preço aumenta. Inflação. Olha a inflação, cara. Para de acreditar em IBGE, rapaz. A inflação tá uma merda. É só você olhar os preços das coisas. E aí, você acha que a gente não tem que ficar feliz que o empresário tá crescendo? Pô, eu fico demais. Eu fico demais. Eu acho que eu nasci para isso, só que eu demorei a acordar para isso, né? Então, o evento teremos novas edições. Fui convidado pelo Nina Hub para a gente participar no edital pro Sebrae. Olha que legal. Tamo chique. E nesse edital para fazer mais 2 eventos esse ano. Se a gente passar, será maravilhoso, porque agora a gente vai ter caixa para fazer as coisas mais legais. Eu já pensei em fazer um aplicativo. Pensei em um monte de coisa. Vou dar spoiler não. Mas muita coisa legal já para a gente ajustar, ficar redondinho as próximas edições do Nexus. Vou deixar aqui na descrição o link do site, que já tem uma galeria lá. Fui eu que fiz, ó. Eu fiz o site, eu fiz a galeria, tá lá fazer download, ver como que é. Muito bacana. E eu espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo. Como eu falei, aqui é um teste para o podcast. Espero começar na semana que vem. Queria testar a câmera, né? Então, é a primeira vez que estou gravando com ela. Nunca mexi em câmera. Então, fazer a configuração não é fácil. Celular, você pega, molezinha, né? Agora, a câmera é um monte de opção, um monte de coisa. Ih, rapaz, mas espero que esteja ficando bom, tá bom? Até porque já deu o quê? 50 minutos de vídeo? Sei lá quanto tempo de vídeo. Então, não vou fazer de novo, né? Vai ficar assim. Peço perdão se estiver ruim. Se ficar bom, pelo menos deixa o joinha e compartilha. Beijo, até a próxima e nos vemos por aí.